Olá, eu sou o Lucas Vital e está começando agora mais um Tricotando. E hoje a gente vai conversar até o momento desta gravação, no mês de junho de 2024, com a atual e então vereadora Luna Meyer. Luna, obrigado por ter aceitado vir, tá? Para quem não sabe, a gente finge que não, mas a gente finge que é tudo que não tem segredos, mas a Luna é a primeira entrevistada do Tricotando desde o ano de 2019. Então, neste momento, 5 anos depois, eu volto a gravar. Talvez não seja o primeiro programa, porém é a primeira entrevistada. Luna, obrigada pela tua paciência. Foi muito importante que você, né, te marcou há mais de 1 hora e a Luna está aqui há 2 esperando. Luna, obrigado de verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar, abre aspas, inaugurando, né? Um saudoso Tricotando, né? Sentimos falta tanto tempo fora, mas que bom que está de volta e num momento muito oportuno, né? Que a gente precisa de boas informações chegando, quando a gente tem tanta informação que distorce as coisas. Então é muito importante pautar a verdade. Então é uma honra imensa estar falando do meu trabalho aqui e reinaugurando o Tricotando com você. Muito obrigada mesmo também. Que agradeço. E sempre Eu agradeço de verdade, inclusive, as palavras, porque a gente está conversando esses primeiros programas, a gente acaba precisando relembrar e até falar sobre os períodos que ficamos sem tricotando. De 2019 para 2024, aconteceu muita coisa. Aconteceu uma pandemia global, e eu não estou falando do Monark no podcast, porque a pandemia global foi, né? Além de ter um vírus terrível que estava matando todo mundo, a gente teve a onda dos podcasts. Sim. E você sabe que é engraçado, porque eu fiz podcast 1 década antes. Sim, antes do povo saber o que era podcast. Antes de se tornar popular, porque muita gente fazia podcast, videocast, mesacast. E perguntaram muito pra gente durante os anos de 2020, 2021, e o Tricotando não vai voltar? O Tricotando não vai voltar? E eu vou te contar um segredo. A gente já tinha temporada em gravação, com outro cenário em 2020. A gente gravou 6 programas e veio a pandemia. A gente não botou no ar, porque a gente não conseguiu gravar mais de 2020 para 2021. Então, existem as fitas perdidas do Tricotando, vocês nunca irão assistir, porque Deus é bom e eu nunca vou botar isso no ar. Agora chega de falar de mim, do meu programa, vamos falar. Luna, tu tá vereadora, 4 anos praticamente, né? 3 anos, né? Vamos por certo? E não foi a sua primeira negativa, pelo que eu me lembro. Sim, eu tentei uma vez, né? E agora eu vou te falar uma coisa. Muitas pessoas na época, somente pela questão do partido que você estava, pela quantidade de votos, porque as pessoas elas acham que entra os 18 mais bem votados, e não, tem coeficiente eleitoral, tem toda uma loucura. Então eu posso te considerar parte do grupo dos azarões dessa legislatura. Das pessoas que não tiveram seus 3.000 votos, tiveram bem menos, mas acabaram entrando. Que bom que a população, né, ela ainda não entende como que funciona a questão de quem é eleito e quem não é eleito. Mas que bom que existe esse mecanismo de pessoas como você e outras vereadoras acabam entrando, digamos que no vácuo, principalmente porque são mandatos que têm uma personalidade diferente. Não, geralmente, eu estou falando tudo isso para te falar que nós, quando a gente tinha, quando a gente vai ver os 8 eleitos por Araraquara, sempre tem os cabeça branca, os velhinhos, as pessoas que entraram com dinheiro, e aí você tem 5 ou 6. A que fala de poesia e de maconha medicinal, a travesti, e a protetora de animais. E aí a gente vai encontrando esses agudos muito grandes no mandato, na legislatura. Então, tudo isso para justificar, porque eu não estou falando que ela é uma coisinha pequena, nem uma azarada, como vocês podem ver. 7 minutos para explicar isso, porque eu estou pisando ovos aqui.
para dizer, tu é do grupo de pessoas que foram eleitas que as pessoas não esperavam que estivessem eleitas por causa de tudo que eu acabei de explicar. Quando você entra pela primeira vez, como foi a realidade que você encontrou na Câmara de uma cidade de interior, uma cidade relativamente pequena e uma cidade relativamente conservadora, como a maioria das cidades do interior? Como foi para você? Bom, primeiro ponto. Embora, assim, pareça que eu conheço a ONU, eu posso falar assim, com muita propriedade sobre a minha primeira tentativa, né? Ela aconteceu ali, foi em 2016, num momento muito pontual, porque eu tinha perdido meu modo em 2014, então ainda estava deprimida, né? Perdi ele de uma forma bastante trágica, e eu não fiz candidato, sabe aquela eleição que você vai para... vamos ver, já tinha me comprometido aí, agora não tem como dizer não, né? E aí, em 2020 já foi outra história. Já estava recuperada, já tinha lidado com as minhas questões pessoais, não tinha a menor noção de como funcionava o consciente direito ainda. Fui meio que na loucura mesmo, tanto até que as pessoas perguntam assim, você está na política há quanto tempo? Eu falo, eu estou na política há 3 anos, 6 meses, e que dia é hoje? E 13 dias. Esse é o meu tempo da política. Porque antes eu era protetora de animais mesmo, mas quando eu perdi lá primeiro, em 2016, eu falei, não, eu só vou voltar para isso depois que eu realmente estudar. E realmente eu tive um período. Acho que em 2018, assim, quando eu me realinhei, né? Mais ou menos, eu comecei a estudar mesmo campanha política, porque minha formação é marketing. Então, eu realmente comecei a estudar o que eu vou fazer, tanto que eu sou um voto mais barato. Né? Isso é uma curiosidade acerca do meu mandato, que eu fiz campanha com R$ 2.500. Eu fiz com muito pouco dinheiro e fui a 7ª mais bem votada e o voto mais barato. Peraí, você foi a 7ª mais bem votada? Sim. Eu tive 1.264. Tá. Isso explica bastante, porque foi uma... gente, vereador no interior é um negócio muito complicado. Sim. E piorou. Não falei eleitoral, piorou. E eu te garanto que tiveram dezenas de pessoas que tiveram 1.000 votos. E é por isso que você se torna a 7ª com 1.264. Com 1.264. Na pandemia, tá? Esse contexto de votos, ele é baixo, porque na pandemia houve muita extensão, muita gente não foi. Tá? Mas assim, aí falando, como foi chegar? Né? Primeiro que realmente, mas eu sentia que eu ia entrar, sabia, Wilton? Não falar assim que, se você foi sorte, você se surpreendeu. É claro que a gente fica morrendo de medo. Você surpreende, mas sorte. Mas eu sei o trabalho que eu entreguei ali no sentido da minha campanha, do jeito que eu construí, do trabalho que eu fazia. Porque eu acho que quando a tua campanha vai fazer algum trabalho concreto, o que muitas poucas campanhas são. Né? Começa daí. Tem gente que só aparece no celular. Sim, é por você isso vê a vida da pessoa, não sei nada de relevante. E é por isso que fora dos cabeça branca, dos caciques que a gente fala, que a gente vai até falar sobre isso, a gente tem uma rotatividade gigantesca. Inclusive, nas últimas 2 eleições municipais, a gente teve maioria, né, de renovação. Não, foi 8, se não me engano. Nessa segunda. Na primeira foi mais? Foi. Na primeira foi bem mais, que tinham nomes, né? Tem pessoal aqui que não deixa eu mentir. Tem nomes que estavam 5, 6 mandatos e simplesmente não foram reeleitos por uma 6ª, por uma 7ª vez, porque até a ideia de representatividade mudou. Te falo isso porque é o seguinte, você se tentou a primeira vez antes da onda reacionária, da onda que levou de uma onda de pessoas e grupos, para deixar bem claro que são várias pessoas e vários grupos que levaram a política para o mais absoluto esgoto. Sim, essa dicotomia, né, que a gente tem hoje, esse bem e mal, direita e esquerda, sim, pose Lula, enfim. Direita e esquerda, em favor comunista versus capitalista, e assim você vai ver no ar. E você vai ver, não tem porra nenhuma de direita e esquerda, não tem nada de comunista versus capitalista, Não. É um bando de gente que odeia o grupinho A que odeia a gente, o grupinho B, o grupinho B que odeia a gente, o grupinho A, e meia dúzia de louquinho de bairro que agora tem acesso à internet no meio, criando aquele caos, cagando o tabuleiro inteiro.
Pensando nisso, você entra no mandato que é um mandato de rede social, que é um momento de rede social. Sim. Hoje, você entra, você é eleita numa transição do clichê, que tinha um monte de gente que tira foto com bichinho, mas não tem um bichinho em casa. Tem desse aí, viu? Tem uns desse aí. Nunca pegou uma impinja na vida, nunca pegou um gato fedido, não sabe o que é comprar um colostro, né? Não sabe o inferno que é. E aí agora você é mulher, não é heterossexual, você tem filhos adotados que não são branquelinhas de margarina. Sim. Os seus filhos têm até um fenótipo diferente do comum, do mais popular. De indiano. Sim, eles querem falar. Os seus filhos parecem que vieram do Oriente Médio em relação a fenótipo e tudo mais. E tem bichinho. Bichinho é um negócio que defender bichinho é um negócio que atrai muitas pessoas reacionárias. Gente, está falando de reacionário, tem falando de bolsonarista. A da proteção animal que está eleito hoje em dia é sim de direita. É sim. Poucos são os de centro. Hoje em dia a gente já vê alguns de centro, como por exemplo o delegado Bruno, que é um grande parceiro meu, ele é um cara de centro. O que é mais curioso, porque é bichinho e delegado, homem cis, ele é hétero. Homem hétero cis com bichinho e delegado no nome. Ele consegue ser de centro. E ele é de centro e se posicionou contra o Bolsonaro nas últimas eleições. Ele falou que ele não ia apoiar, que não tinha como apoiar, porque afinal, acho independente do escopo político, é preciso reconhecer que o governo Bolsonaro não utilizava para essa pauta, né? Assim como ouvi de muitas pessoas na Leste, dos deputados, que o Tarcísio não quer fazer nada por meio ambiente pelo animal. Simplesmente não é a pauta dele. Simples não trabalha e devem trabalhar. Mas esse processo todo, a gente conversou sobre, mas eu havia conversado um dia antes com alguns amigos sobre isso. Como que fica para você? Você acha que as pessoas que te elegeram, principalmente no recorte da causa animal, tenderam para a direita e você não é uma pessoa de direita? Como que você vai recuperar esses votos? Como que você vai ser reeleita? Eu vou ser reeleita com o trabalho que eu realizei durante o mandato. Porque, obviamente, que quando a gente chega, a gente acha que a gente vai fazer uma coisa. Sim. Aí falando do como foi chegar, né? Primeiro que eu falo que foi um batismo de fogo, porque foi no meio da pandemia. Então, eu acho assim, não tinha momento pior para se tornar vereador. Quando tudo estava um caos, a gente estava colapsando, a saúde quebrada, o comércio, a economia, todo mundo revoltado, as pessoas sem entender aquilo direito, gente morrendo, assim, gente investindo em não verdade. Sim, gente mentindo acerca da situação. Então, assim, eu falo assim, que a gente entrou numa batismo de fogo mesmo. Você estava na Câmara no dia que a Zambelli e o Eduardo Bolsonaro vieram da... E eu tranquei o meu gabinete e não saí. Porque, não, sério mesmo, eu falei, eu não quero usar passar gente. Não, eu digo pra vocês. Curiosidades, né? Ninguém sabia, mas na caceta da Zambelli, do Eduardo Bolsonaro e companhia, simplesmente... Eles fizeram o impeachment do Edinho. Eles foram lá com a sessão de protocolo da Câmara, mas eles trouxeram suas respectivas comitivas, né? Gente armada, dentro da Câmara. Foi uma desgraça aquele dia. Eu passei a chave e eu falei, gente, para todos os efeitos a gente não tá aqui. Porque, assim... Sou minoria política e social, acho melhor eu não ficar perto de gente armada, Assim, não é nem por questão de medo, mas deve ter uma fadiga, entende? Eu acho que uma coisa que é muito... que eu aprendi muito do começo é evitar a fadiga, né? Porque tem coisa que não adianta ser discutida. É aquilo que você falou, são os planos que jogando xadrez, não adianta. Então, assim, a pessoa ela vai defender aquilo porque para ela é interessante, por mais que aquilo seja uma atrocidade, uma doença, enfim, não adianta. Então, o que você tem que focar? Me atenda a tua pergunta. Você tem que focar no trabalho. E eu sei que eu trabalhei, entendeu? Eu tenho isso comprovado. Lula, mas... eu não vejo você tanto nas redes sociais. Realmente, assim, fazendo meia culpa. Eu entrei naquela rede social, mas eu trabalhei
eu não fui forte nas redes sociais durante meu mandato. Por quê? Porque eu foquei em trabalhar. E realmente eu entrei com o intuito de aprender, de entender bem a função mesmo, de ir ver como mostrar, porque é muito diferente do que as pessoas imaginam lá fora. As pessoas acham que vai ser, olha, viu o buraco, apontei e tampou-se. Não é isso. Isso Não é assim, a não próxima é, vez. gente, não é assim essa realidade. Quem faz isso é o prefeito. Ele quer esse poder. Esse é o meu próximo assunto e eu estou muito feliz de ter tocado. Sim. Primeiro de tudo. Agora parou, e eu agradeço, eu fiz parte desse movimento que ridicularizou isso. Você lembra da época, principalmente que a tribuna, que ainda teve um parcial, dos vereadores que tiravam a foto voltando para um buraco, assim, ó. Sim. E aí esse era o trabalho. Eu já trabalhei em gabinete. Você chegou num momento que os gabinetes também estão transformados. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ei, o assistencialismo dentro de uma Câmara Municipal, como que ele está? É o tempo todo? As pessoas elas vêm o tempo Elas têm uma concepção muito errada e, assim, foi preciso até adotar protocolos dentro do gabinete que a gente tem, a minha assessoria tem, de respostas, né? De realmente, assim, não só tentar dar um caminho para a pessoa, mas como também fazer ela entender qual, de fato, é o papel do vereador. Então, por exemplo, se chegou uma pessoa para mim falando que, a gente trabalhou muito a questão de cesta básica, mas qual que é o caminho para a cesta básica? Assistência social. Porque essa é a função do vereador. A minha função não é passar por cima da lei pelo cidadão. A minha função é fazer que a lei funcione para o cidadão. Então, aí tem uma diferença muito grande, porque eu não vou chegar lá para assistência social e falar assim, olha, eu quero uma cesta básica agora com fulano. Eu não posso fazer isso. E emprego. Ai, Miranda. Emprego, pior ainda, porque é só concurso público. Ai, na minha casa todo mundo votou em você. E a gente trabalha, que a gente precisa pagar essa conta. Fulano precisa de uma cirurgia. Aí eu falo isso que eu via muito isso. Você chegar e falar assim, peraí, vamos por parte. Emprego, parte. Teve uma época que os vereadores podiam, não pode mais, mas podiam imprimir currículo e tudo mais. Assim, se a gente fazer uma impressão no gabinete, não tem tanto problema, porque assim, a pessoa foi lá pediu. Tem uma cota. Não tem problema. Então, assim, desde que não seja algo que eu propagandei, mas fazer para uma pessoa ou outra, não tem problema. A gente tem direito a fazer uma impressão para um cidadão, não tem problema. Sim, porque mas aqui precisa centavos também. Fazer disso uma ferramenta do mandato, sorte. Então, assim, aí, como é que eu vou ter voto? Quer dizer, né? Acho que eu vou. Mas eu falo que a questão dos votos que você tem é muito da quantidade de pessoas que você ajuda. Por isso que tem muita gente que vem aí e se acha um popularzão, porque tem, sei lá, 100 likes numa postagem, vai lá, chega na hora da eleição, tem, sei lá, 200, 300 votos. Por quê? Porque não foi uma pessoa que apresentou algo concreto. Então, você precisa apresentar coisas concretas. Não é deputado. Deputado é diferente. Deputado, se você defender pautas, é isso que eles precisam fazer. Eles precisam dar o Estado defendendo pautas. Aí eles se elegem. Mas vereador não. Vereador é esse contato. É o olho no olho. É a pessoa que te conhece, a pessoa que sabe que falou com você. E se você não resolve, pelo menos você tentou. Dentro das ferramentas que você tinha. Então, é muito assim um trabalho educativo de explicar para as pessoas que não é função do vereador estar arrumando emprego, que é óbvio que eu posso pegar o currículo da pessoa e mandar para alguém que eu conheça, isso eu posso fazer, mas assim, todos os cargos que tem a gente em prefeitura, então, são da curso, então não tem como. Nossa, sim. Não tem como passar por cima para alguém. Aí a gente vai estar agindo fora da lei. O vereador é isso que é complicado. A gente tem que defender a lei, tem que fazer que a lei só é essa função. Seja para a prefeitura, seja para o cidadão também. O cidadão também comete tantas falhas quanto a prefeitura. Julgou contra a prefeitura, mas também comete um monte de falha, um dia. Não sei falha. Mas, então, o nosso trabalho é concreto. Nós somos o gabinete disparado. De longe mesmo, com quase todo em lugar, que nós fizemos propositura. E esse dia eu estava fazendo. O que é propositura? Mas eu não quero que você conte propositura antes de tomar um café. Tá.
Você quer, vamos pedir já? Vai. Não, se quiser, pede. Ai, vai, porque seja, na boca, eu tô tomando coca, mas na Então, boca tá assim, sequíssima. O meu trabalho ele é concreto. Então, eu falo assim, toda essa questão que eu não mostrei na rede social durante o meu mandato, eu vou mostrar durante a campanha. Porque a campanha, para mim, nada mais é do que uma prestação de contas. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu prometi, que eu gabaritei quase tudo, só tem uma coisa que não saiu ainda, e eu vou deixar para contar em algum momento aqui, e quais talvez saiam. Então, pode ser que saia, ainda dá tempo, não é? Então, assim, eu acho, eu comprei quase tudo, só teve uma coisa que eu não comprei. Então, o que faz necessário um segundo mandato aí, talvez. Mas, óbvio que no segundo mandato, existem objetivos novos, além daqueles que eu já tinha. Tem muito trabalho, muito. E eu também fiz cálculos, né? Eu fui lá, o Bom, e o ChatGPT, e fizemos cálculos acerca do número de proposituras. Porque que a gente fala assim, não adianta nada você só vai ter até lá e não ser atendido. A minha taxa de atendimento está em sales ratings também. Se não a maior. Pelos cálculos que eu fiz, pelo menos, assim, de indicação, eu era a que tinha mais resposta. Perfeito. Então, quer dizer, eu tenho trabalho concreto para mostrar. Eu tenho muitas coisas que as pessoas vieram me pedir que a gente conseguiu atender. E essas pessoas vão lembrar disso. Vão lembrar que eu cumpri a minha função, entendeu? Então é nisso que eu sei que eu vou conseguir trazer novos votos, além daqueles que eu perdi, que querendo ou não votarem por motivos superficiais. Porque se a minha opinião sobre político A ou político B, a pessoa passa a me odiar e anula todo um trabalho de um mandato, de verdade, eu não quero votar essa pessoa, porque ela vai me cobrar por coisas que eu não posso dar para ela. O que eu posso dar para ela é trabalho de senadora. Ela não pode dar lambeção de político. É isso. Não, perfeito. Você está mais do que certa. A gente vai pegar um cafezinho e a gente já volta. Preciso falar nas minhas lojas também, tá bom? Beleza. Wizard. E voltamos, e agora é a melhor parte pra mim, que sempre foi e sempre será o pretexto, porque o Tricotando voltou. Porque ele é gravado na Tanuki Café, e na Tanuki Café tem o quê? Coisa gostosa pra comer e beber, e a Lune. Agora chega de falar da Lune, vamos falar da comida. Você gostou da comida? Bom também. Eu tô precisando de ajuda. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um frappuccino mágico. Porque ele é mágico, ele tem glitter. É isso. Essa é a piada. Ele é mágico, ele tem glitter. Mentira. Ele é feito com leite integral de qualidade, chocolate puríssimo. Ele tem chantininho, que é um chantilly com leite ninho. Fica muito gostoso. E soca glitter em tudo. Isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Mas é um glitter comestível. Meu amigo, meu amor, todo glitter é comestível. Não sabia. Bota na boca, vê o que acontece. Todo glitter é comestível. Não tô falando que eles foram feitos pra comer, eu tô falando que eles são comestíveis. Comer dá. Não, mentira, isso aqui é glitter culinário. Então, gente, quem tem aquele problema com barulho,
se ferrou, sinto muito. A SMR. Aqui a gente faz barulho. Tá cheio. Bom, Luna, eu pedi para você segurar as pontas justamente na hora que fôssemos falar de propositura, porque eu acho que é um assunto mais chato. É um assunto chato. Então, conta pra mim o que tu criou de projeto de lei, o que tu apoiou fortemente, e também eu vou querer saber o que você falou. Eu ficar uma pedra, eu prefiro um abacaxi na minha do que votar em favor de uma porcaria dessa. Então, com essa imagem gráfica, grosseira, rude, violenta, nada compatível com café gostoso, eu quero que você comece com esse assunto. Bom, vamos falar primeiramente de projeto, né? Quando eu entrei, eu acho que a gente já tinha avançado algumas coisas legais na pauta animal aqui em Araraquara, tá? Araraquara, se for ou você quer falar dos animais depois? O que você quiser. Tá. A gente pode falar de tudo. Porque Araraquara, já que falou de animais, Araraquara é pioneira numa das leis mais... Ela fez um movimento de uma das leis que as pessoas não têm a menor ideia que Araraquara fez parte, que é a proibição de animais em circo. Sim, animais em circo, animais em rodeio. E a gente já tinha alguns programas, né, assim que entrei, mas isso já era a luta da proteção de animais de aqui de Araraquara, que foi muito engajada num momento muito necessário. Então, conseguiram trazer alguns avanços, sim, né? E eu fiz parte desse movimento, fui parte do Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Animais. Inclusive numa gestão em que eu era secretária, a presidente era a Carol de Matos Galvão, que hoje em dia é a coordenadora do bem-estar animal, e eu estou vereadora. Então, assim... Isso, a Carol já participou do programa. Sim, a Carol é ótima e, assim, não adianta nada a gente, como vereador, querer fazer as coisas se na prefeitura não tiver uma boa retaguarda nesse sentido, entende? Porque tem leis também que só a prefeitura vai poder fazer. Isso é muito importante pontuar, porque há um desconhecimento muito grande da população do fato de que vereador não pode fazer nenhuma lei que gere despesa ou serviço público, serviço é despesa. Então, assim, em muitas situações a gente vai ter que desenvolver um diálogo com a prefeitura no sentido de convencer a prefeitura a fazer aquela medida que é necessária, né? Então, é por isso que, assim, com todo o respeito, os vereadores que se posicionam muito fortemente contra a prefeitura, infelizmente eles não aprovam projetos. Entende? Eles vão fazer alguns projetos muito pequenos, mas eles não vão conseguir realmente. Por quê? Porque eles estão sempre numa posição de crítica muito ferrenha e acho que nada é perfeito. Óbvio que a prefeitura tem defeitos, como eu falo, tem muito problema real em Araraquara, mas também tem acertos. E eu acho que tudo é feito de você reconhecer as duas coisas e saber apontar as coisas com respeito, sem mentira e com diálogo. Mas enfim. Olha, já que você deu essa abertura, e até para facilitar, porque eu preciso de um close para saborear o nosso saboroso cappuccino, é importante que as pessoas realmente entendam que se você falar, eu criei um projeto e esse projeto ele vai permitir que 10 mil castrações sejam gratuitas no município. O vereador não vai. Não, o vereador não pode. Ele pode fazer um incentivo para que a prefeitura brigar, para que esse orçamento seja disposto na LOA. Uma indicação, aí se eu indico a prefeitura. Mas eu não posso determinar isso. Quem determina gasto é sempre a prefeitura. Eu, como vereador, a única coisa que eu vou conseguir determinar gasto é se eu conseguir emendas com deputados. E esse foi o problema que eu tive, porque o PDT não tem deputado. É verdade, porque você foi do PDT. Eu era do PDT, e o PDT infelizmente não tem deputado. Então, assim, eu fui conseguir emendas com outros deputados, né? Tanto que trouxemos uma emenda do Bruno para fazer uma reforma lá do Santuário dos Gatos, que fica no Pinheirinho. Trouxemos outra emenda dele que veio esse ano também. E o Bruno não é do meu partido, Isso nem do meu partido atual. Ele é de qual grupo? Ele é do PP.
Do PP, você hoje é do Hoje eu MDB. estou no MDB, mas o Bruno ele tem uma parceria muito boa com o MDB. Tem vários, inclusive no Planalto. Certo. Então, assim, você tem que buscar dentro da pauta ali as pessoas que vão conseguir te ajudar. Mas, assim, o forte do meu mandato definitivamente não foi emendas. Trouxe algumas, claro. Acho que esse ano ainda vou trazer algumas. Mas emenda precisa ter um partido grande. Fala pra mim, quais são as suas conquistas? Minhas conquistas, Do eu nada, acho. né? Não, mas é isso. Se a gente for pegar projeto dos animais, uma coisa que eu trouxe como proposta e a gente realmente conseguiu foi expandir o nosso orçamento. O orçamento para animais em Araraquara, ele era por volta de 3 milhões. Hoje em dia, na próxima LOA, tá por volta de 9, 10 milhões. Então a gente... Só apontando, isso é dinheiro pra caramba. É pra caramba, Antes era 3 milhões, então uma das minhas promessas, inclusive, foi de que a gente aumentaria isso, que eu brigaria lá dentro. E uma coisa é fato, Wilton, eu sempre passei todos os projetos, fossem meus, fossem enviados pela prefeitura, porque a Carol da prefeitura, em alinhamento completo comigo, mandou muita coisa legal também, que eu vou falar aqui também. Sempre passou unânime. A gente nunca teve oposição na pauta animal. E isso é fruto de uma construção interna também que eu fiz lá, né? Porque não adianta nada você querer defender uma pauta se você não conscientiza as pessoas que estão ali à sua volta da importância dela. Então, na pauta animal, o que podemos dizer? Fizemos essa expansão. Outra coisa que eu trouxe como promessa, mas que ele não foi um projeto que veio da prefeitura, mas com total incentivo meu, foi da fiscalização de canis. A gente aqui em Araraquara, para a pessoa ter um canil, um criador de animal, ela precisa ter um MEI, ela precisa ser uma empresa, ela precisa ser fiscalizada pelo bem-estar animal. Ou seja, se tem aquele seu vizinho que fica botando os cachorros para cruzar e ter filhote e vende essa ninhada, essa pessoa está irregular. Essa pessoa ela pode ser denunciada. Eu queria entender também, aproveitando, já está falando, qual é o seu entendimento sobre canil? Você acha que é uma coisa bacana? Você acha uma coisa... Eu acho que eu não tenho nada contra quererem, vamos supor, ter um determinado tipo de cachorro e criarem as condições adequadas para isso. O problema do canil é que realmente é uma pauta que é pouco regrada, tanto que uma lei similar a essa de canil que nós temos aqui em Araraquara era para ter sido aprovada aqui no estado de São Paulo, foi aprovada na LESP, mas seu Tarcísio vetou. Não entrou, gente. Uma que inclusive proibia a venda de animais em lojas, tipo da Cobase, lá que afogou e matou todos os animais. Que essa lei que viria, que o Tarcísio vetou, dizia que para você vender animais, você teria que ter um canil, um espaço adequado para o animal correr, sem ele ficar naquela gaiolinha pequenininha, que ele ia ter que ser vacinado, que ele ia ter que ser monitorado por um veterinário. Tem como proibir municipalmente isso? Sim, nós fizemos. E conseguiram? Sim, nós temos uma lei municipal que regra canil. Assim como nós temos... Vira animal em loja. Animal em loja, a gente... Cães e gatos, aí não pega a ave ainda, porque ave... porque é uma legislação um pouco maior que essa, mas pelo menos os animais existe essa limitação, né? Mas a vitrine não, na vitrine ainda acontece, mas a lei que nós temos, ela regra o criador, principalmente, né? A pessoa que quer criar, mas ela tem que seguir uma série de regras para ela estar fazendo isso, né? Ela tem que respeitar aquele espaço, depois que teve a cria, só depois de um tempo vai poder pegar outra cria de novo. Então, assim, eu acho que a criação de animais, óbvio que eu sou contra essa forma desregrada que é feita hoje, mas se você falar assim, que tem um canil, que os animais vivem bem, que são bem tratados, que são tratados com respeito, com dignidade, eu não me oponho a você seguir com determinada linhagem, não vejo problema. O problema é que o que nós vivemos é muito errado, né? As pessoas, infelizmente, fazem isso de uma maneira muito, muito, muito errada. Então, se fosse melhor proibir tudo, obviamente eu preferiria que proibisse tudo, visto que para fazer um regramento maior vai ser muito difícil, com a ignorância das pessoas. Mas a gente conseguiu, aqui em Araraquara a gente tem essa lei. Outra lei, essa daí de minha autoria, a gente ajustou
eu ajustei a lei que dá desconto para pessoas que têm mais de 10 animais aqui em Araraquara. Um outro vereador tinha feito esse projeto de lei, mas eu puxei lá os dados com o DAI e a gente descobriu que quase ninguém usava. Por quê? Porque o mínimo de animais para você conseguir usar esse projeto de lei era você ter 30 animais. E para uma pessoa ter 30 animais é uma coisa meio exorbitante. Então a gente ajustou esses números. Na verdade, agora a partir de 10 animais castrados, chipados, você tem um desconto na água. Se não me engano, são 7 litros para cachorro por dia e 3 litros para gato. Para gato um pouco menos, porque quem tem cachorro e gato sabe muito bem que quando você tem cachorro você vai precisar lavar muito mais quintal do que se você tivesse gato. Eu vou aproveitar de eu fazer enquanto inclusive você saboreia. Só uma coisa nada a ver, a aluna vai ficar até um pouco impressionada. Você sabia que... Olha, cuidado com as palavras. Você sabia que quem escreveu o primeiro projeto de lei que tira uma lei extremamente esquisita na cidade que proibia que um cidadão tivesse mais do que 5 animais dentro de casa? Foi o Varginho. Quem escreveu? Ninguém sabe. Quem foi? Eu literalmente escrevi essa lei. Olha que legal. E aí, né, ele foi entregue pro... Na época eu tava ajudando vários vereadores, e aí eu sabia dessa lei, e aí eu escrevi o projeto inteirinho, projeto de lei inteirinho, e entreguei, então, e foi aprovado na época. Mas obviamente eu não era vereador, então ninguém sabe disso. E foi aí que eu comecei a... Deveria, porque, tipo, tem lá justificativa, né? Dá pra você pôr que... Aí é uma questão do parlamentar que protocolou. Eu, quando veio por indicação de um cidadão, faço questão de pôr quem foi que me trouxe aquele ideia. Porque eu acho sempre engraçado isso, né? Porque quando eu escrevo, quando que a gente olhou o projeto, eu falei assim, tava eu e uma amiga minha, que é veterinária de Nara, a gente tava olhando um pra cá e falou assim, que loucura, né? Se um gato tem um gato, tá? Um gato tem uma ninhada de 4 filhotes. Já é ilegal. Você já não pode ter, o que eu faço? Jogo fora? Deu 5 filhotes, jogo fora. Não, mas isso é absurdo, né? Isso é acima de tudo, constitucional hoje em dia. Eu entendo a estrutura do porquê não se poderia. Porque deve ter uma quantidade de animais para as pessoas se tornem acumuladoras e tudo mais. Não é na quantidade que você vai definir isso. Você vai definir isso nas condições sanitárias. Você vai definir se a pessoa está tendo como alimentar esses animais. Se ela, entendeu? E às vezes a pessoa tem como, né? Eu conheço uma senhora aqui em Araraquara, que inclusive foi artigo até da ANDA, sabe? Aquela agência de notícias nacionais sobre animais. Que ela é uma pessoa que tem câncer na bacia e ela tem 90 animais. Ela tem 60 cachorros e por volta de 30 gatos. Acho que a Amanda fez uma matéria que Eu que indiquei pra Amanda. A Amanda, eu converso muito com a Amanda, né? Então a Amanda ela sempre me pede sugestão. E eu dei essa sugestão de pauta, que é a Dona Maria Zanocoli, se não me engano. Que é um amor de pessoa. E assim, ela tem lá os problemas dela e ela dedica a vida dela. E você vai lá na casa dela. É simples. Às vezes ela monta lá a gaiolinha dos cachorros com pallet. Mas é limpinho. Eles têm o que comer, eles têm água fresquinha. E eu te garanto que esses 90 que ela tem lá, às vezes estão muito melhores do que uma pessoa deixa no tempo, sem comida, sem água adequada. Então, cada caso é um caso. Então, não dá pra você julgar apenas pelo número. Nossa, né? Então eu vou aproveitar e contar um caos pra você. Contar 2 causos. Primeiro caso que aconteceu lembra a nora do William Afonso? Também foi vereador, eu esqueci o nome Ele, se não me engano, tá pré-candidato. Ele é uma pessoa que se ferrou por causa do coeficiente eleitoral. Teve uma eleição que teve 2.000 votos e não entrou. Sim. Por causa disso, mas... Na minha antiga legenda. Então, começando assim,
Olha, acho melhor você ocupar essa boca com um frappuccino do que com um veneninho escorrendo aqui. Não é veneno, eu tenho muito respeito pelo PDT, mas é um partido pequeno. Infelizmente, na nova regra eleitoral, o partido pequeno foi muito desfavorecido. Antes estava até melhor. Então, sou muito grata mesmo. Inclusive, meus companheiros de lá têm uma sair super de boa, uma relação maravilhosa. Eu não falo pelo partido, mas eu sei que eles se lamentaram muito porque você é vista por eles e é vista por várias pessoas no assunto sobre eles como uma liderança. E acho que toda vez que uma liderança vai para um outro caminho, pelo menos não é um outro lado, né? Que eu acho que o que dói mais é quando você vê uma liderança se tornando exatamente o oposto do que fez você desenvolver todo aquele carinho, toda aquela que ele te cativou. Mas voltando, lembra que a sogra dele, a Dona Benta. Dona Benta, na ferroviária, lá da ferroviária, eu lembro que na época, gente, pra quem não sabe, já era o Celso Portiolli, né? Teve aquele de reforma de casa. Reformaram a casa inteirinha dela em 2 dias, negócio absurdo. Teve várias cagadas, porque, gente, o reality, né, querendo ou não, reality show, e reformaram, fizeram várias coisas assim meio bobas, mas contaram a história dela pra TV. Eu lembro na época que foi me contado que ela tava desesperada porque as pessoas passavam e jogavam por cima do muro, bicho. Não pararam, viu? Infelizmente isso aconteceu não tem muito tempo. E assim, prepara. Eu sei que é horrível, mas animais morriam no projeto, no movimento. Jogava um animal, chegava e morria pela pancada. Então essa história é horrível, entendi. E é uma coisa que me preocupou muito quando eu vi o caso da moça. Eu falei assim, gente, você fica nacional, todo mundo vai falar de você. No local. Que já é uma mega evolução. Porque, por exemplo, o do Celso Portiolli, o problema é que era ali, a Vila Ferroviária é aqui no centro, né? Nem encostadinha no centro. Então todo mundo sabia onde era, todo mundo ficou. É uma casa de esquina. E o programa, eles tinham que botar um guindaste cobrindo a casa, eles tinham que fazer um negócio. Hoje eu acho um absurdo. Eu acho não é uma boa ideia. Falando nisso, eu quero falar, da minha amiga, então eu posso dizer o processo infernal que a Eleonora passou em relação a gato. Só para vocês entenderem, ela morava na João Gurgel, que é na rua do Senac e tudo mais. Que tem uns gatos. Tinha uns gatos. Ela não recebia gato. Os gatos dela eram tipo 20 gatos, só que eram 20 gatos que estavam lá. A Eleonora lavava com. Eu ficava chocada, ela lavava o quintal com amaciante, que eu achava que ficava melhor o cheiro. E antes disso, ela estava em outro bairro que eu falo, a gente, eu quase morei com ela nesse momento. Tinha uma vizinha que era o demônio na terra, mas assim, o demônio na terra. Eu tem uma dessa. Que amiga, eu lembro até hoje que a bebê tava engatinhando com umas coisas estranhas presas na pele, era chumbinho, que a maldita jogou pela janela e a criança ia comer e morrer. E aí a gente chamou a imprensa. Hoje a pessoa, a jornalista, ela pediu desculpa e virou amiga. A jornalista entrou, parece ridícula a cena, mas a casa tava limpa. O filho da Eleonora tava tocando piano. E aí eu estava com a Eleonora fazendo um chá. Então a gente recebeu a jornalista tomando chá e o Pan tocando piano. Aí ela falou, agora eu preciso falar com a vizinha. Sai a matéria na capa do jornal de uma forma tão repugnante, jocosa, que pintou a Eleonora de louca, porca, e a mulher falou que os gatos iam pra lá, fazia cocô, e os gatos dela, mas o gato dela não conseguia nem sair. Sim. Aí começou a aparecer gato, destrunchar, sabe o que é destrunchar? É quando você pega a galinha e quebra no pescoço dela, começou a aparecer gato assim. Aí a gente pensou, quais as chances de gatos quebrarem o pescoço um dos outros? Primeiro dia a gente viu esse demônio andando no telhado dela. Então a velha conseguia entrar no telhado e conseguia pular na vizinha. E não só isso, a gente descobriu que ela tinha um galinheiro
escondido alguns quarteirões de lá, então ela destrunchava as galinhas. Saímos de lá. Só que quem conhece a Eleonora, então, as pessoas, a audiência do Tricotando, a mais clássica, conhece, porque ela sempre esteve com a gente, participou de várias temporadas. E aí, ela tinha essa casa, e do outro lado da rua, tinha uma vizinha com esquizofrenia. Segura essa parte. Esquizofrenia e acesso à internet. A Eleonora falou assim, estou voltando para uma casa que eu já tenho, que eu reformei a casa, estou montando um gatil na minha casa, um gatil enorme, um lugar muito melhor, mais seguro, para os gatos e tudo mais. E na mudança, você precisava desenvolver o gatil e se mudar. O que ela fez? Pagou um mês a mais de aluguel, desmontou a casa inteira, dividiu os gatos em cômodos, que havia gatos que não podiam se encontrar com outros gatos, não pode ser alguma. Quintal do fundo enorme, ela montou um hotel, resort de gato. E aí eu, o ex-marido dela, e ela, todo mundo tinha um horário que tinha lá. Eu ia lá pra comida, água, limpar, fazer tudo isso. Essa véia conta pra alguém. Ele juntou num grupo de defensores de animais, tutores de animais, um grupo bem estranho. Eles simplesmente vão até lá, quebram o cadeado, arrombam a porta, Foi surreal. soltam todos os gatos desaparecem, gato morre, gato faz um monte de coisa, e a gente sabe pela imprensa, uns 16, 15, 16, não 17. foi, eu nem tava no dia. Eu lembro que eu cheguei, o outro saiu do trabalho, a Eleonora chegou, a Eleonora entrando em desespero. Aí a Eleonora falou assim, quer saber? Todos vocês vão... Até o cachorro do Argel, lembra? O Argel tá aqui, até o cachorro do Argel, roubado. Todos vocês vão tudo na delegacia comigo. Então tá, os gatos estavam morrendo, tinha gato morto? Não tinha, a velha contou tudo. Tinha gato morto, que a mulher foi embora e abandonou os bichos. Ela foi lindo, as pessoas tiveram que pedir desculpa uma a uma pra Eleonora. E isso é uma coisa que me impactou muito, porque eu vi aquilo. Nossa, pra vocês não terem ideia, quem fala, vou pagar o aluguel de uma casa, vou limpar com amaciante, vou dividir em tudo, por da história. Sim. Inúmeros gatos desapareceram, a gente perdeu inúmeros gatos que são xodós, e agora só um pedacinho de alegria. Ela foi para outra cidade, uma cidade próxima, mas assim, da casa da cidade próxima uns 30 quilômetros. Umas 3 semanas depois, uns gatos apareceram na casa dela. Em outra cidade. Ele foi a pé, andando por mata e tudo mais, e voltou. Porque gato tem isso. E agora que eu enrolei o suficiente para ela tomar, espero que ela tenha aproveitado o Tomei boa tempo. parte, tá? Eu queria te perguntar uma coisa. Os últimos 4 anos essa Câmara tem uma parte que é choque de água sanitária de 20 em 20 minutos, sei lá, para curar alguma coisa que eu não estou entendendo o que acontece com essa Câmara. Projeto merda, proposta idiota, repúdios idiotas, apoios idiotas. Agora eu quero que você conta pra gente os podres. Mas agora, essa semana, temos aí um projeto absurdo tramitando em regime de urgência no Congresso Nacional que quer evitar que crianças que foram estupradas... Pessoas, não, vamos falar, gente, ó, Crianças que foram... porque eu não sei do YouTube. eu não tô nem aí, Tá. porque esse projeto, Esse... ele é assim, a gente tá discutindo, ele é sádico. É sádico. Você Ele é querer sádico. obrigar uma criança a ter o filho do seu próprio estuprador, uma criança, sei lá, de 8 anos, que sofre violência, e é isso. E essa semana lá, alguns bonitinhos simplesmente votaram uma moção de apoio. Ah, não. Amor. Só para vocês entenderem, gente, é um projeto, esse projeto, ele categoriza, ele qualifica pessoas que realizaram um aborto em qualquer circunstância, incluindo as previstas em lei, após a 22ª semana de gestação, como homicídio. Só para vocês entenderem, homicídio é de
8 a 20 anos de prisão. A maior prisão que você consegue por estupro é de 8 anos. Então, se você sofre um estupro, vai você para uma cadeia de um lado, o seu estuprador para a cadeia do outro, o seu estuprador sai e você fica mais uma década lá quietinha. Então, é um projeto e só resultaram, claro que as 3 mulheres da Câmara, que já são poucas, né? E eu fiz questão de falar na minha fala que eu falei, olha, eu espero que cada um de vocês seja substituído por uma mulher nas próximas eleições, porque vocês, pelo amor de Deus, vocês não querem ajudar mulher nenhuma, vocês são machistas. Não, cara, não é machista, é pior, porque assim, gente, porque aí, The Handmaid's Tale, pra quem não entendeu como funciona, é o seguinte, gente, o mundo foi evoluindo, as agendas progressistas foram evoluindo, as pessoas começaram a ter o amor livre, pessoas do mesmo sexo pessoas começaram a adotar, aí a qualidade de vida aumentou, mas ao mesmo tempo, por causa do capitalismo, nossa, quem diria? Quem sou eu que fez isso? Os agrotóxicos aumentaram, as comidas ficaram lindas e mais saborosas, as coisas progrediram em todos os aspectos plásticos, né? Incluindo as pautas sociais. Por causa disso, as mulheres começaram a perder a virilidade. A fertilidade. Virilidade, não estou bem hoje. As mulheres começaram a perder a fertilidade. E os homens também, na verdade. Aí que está o ponto de virada. Na verdade, quem estava perdendo a fertilidade eram os homens. Só que os homens, eles não iam aceitar isso. Então, no meio desse processo, um religioso fundamentalista e uma esposa que impressionantemente parece a Michelle Bolsonaro. Sim. Inclusive na posse, ela usou... Bonita, né? Sim. Eu gosto muito daquela atriz. Na posse, eu não sei se você viu, mas na posse, ela literalmente usou o mesmo vestido cor, verdade. azul, ela usa o mesmo corte. Aquele azul marinho, verde marinho. Que a personagem tem, porque essa personagem, gente, é uma mulher da academia. Sim. E ela começa... Inteligentíssima, você não entende como ela se apega nisso. Ela começa a vincular, porque ela era religiosa, mas ela não estava num nível de desconexão com a realidade. E ela começa a criar correlações entre a fertilidade e como a gente vai driblar a fertilidade voltando a preceitos tradicionais. Mas assim, ela estava num determinado nível. Ela estava mais ou menos assim, gente, talvez um nível de submissão em determinado contexto, talvez se a inteligência artificial estivesse ocupando os lugares e a metade dos empregos desaparecesse, a gente pudesse considerar lares com um provedor em vez de 2. Sabe, nesse aspecto que você consegue falar, não concordo, mas não consegue falar... Não é uma velocidade. Gente, onde você comprou esse prensado de bosta? E aí, com fundamentalistas, eles criam uma grande propaganda. Essa grande propaganda começa a movimentar as massas até um dia que tem o 8 de janeiro, onde eles derrubam o Estado e surge um Estado religioso Gilead. E nesse Estado, todas as mulheres que participaram desse processo tinham plenas convicções de que tudo que aquilo que eles estavam construindo como marido e mulher e tudo mais seria respeitado. E adivinhe, não foi. Então, as mulheres perdem o direito a ler, as mulheres deixam de fazer parte da política e elas ganham o espaço só delas. E aí as jovens férteis, se tornam escravas. Concubinas, né? Paredeiras. Mas, obviamente, as mulheres, elas fecham os olhos, porque tudo que as mulheres, esposas dos homens, tudo que eles virem, que eles não concordam, elas não têm poder de falar, então elas têm que fingir que nada aconteceu. E o homem, nesse aspecto, se torna apenas predadores sexuais. Então, eles recebem a sua aia deve, num ritual, ter relações sexuais com eles, a ponto de parir e entregar o bebê depois que pare. E aí ela vai para outra casa. Quando você fala assim, mas Wilton, você está falando desse detalhe? Gente, para a gente chegar nisso, a gente chegou em anulação de direitos afetivos,
Aqui, ainda voltando para as pautas repugnantes, tem um bloco de vereadores que tudo que é para LGBT, eles tratam. Tipo, a gente teve agora há pouco mesmo, tinha um projeto que criava uma bolsa para ajudar os LGBT. Um projeto, inclusive, eleito em orçamento participativo, gente. Foi a própria população que decidiu. A população decidiu que queria ter esse orçamento. E tava no programa, nas leis de direitos orçamentários. Sim. Ou que seja, foi aprovada no passado também. O trabalho da Câmara Municipal é só dizer, ok, podemos prosseguir, porque isso foi discutido, isso foi idealizado, isso foi votado pela população e eles vetam. Só pra vocês terem uma ideia, esses tipos de projetos... Não aprovam, na verdade. E eles ficam tentando sabotar, eles pedem vistas, então tudo assim. Eles saem correndo da sala, da cota, que é o mínimo pra votar. É uma postura muito feia, porque eu acho assim que você tem que sustentar sua posição e o que é pior, eles acham ruim depois que falam. Porque, por exemplo, quando teve um grupo de vereadores que se manifestou contra a questão do projeto LGBT queria mais lá, saiu uma imagem na internet falando que eles tinham sido LGBT-fóbicos. E eles falaram que não, que eles não foram. Gente, me perdoa, a sua postura de refutar toda e qualquer coisa LGBT não é nada além LGBT-fóbico. E sim um crime. Tirando os argumentos. Eu falo, gente, porque assim, eu estava lá. Outras pessoas, principalmente pessoas aqui da nossa produção, estavam lá. E é muito bom, porque você vê uma das pessoas gritando disfunção erétil! Na hora que o Lina tô falando, desculpa, mas Lina, você não tá convidada de qualquer forma, sinto muito. Porque, e assim, por exemplo, nesse projeto, eu tenho também minhas opiniões, eu consigo entender quem não aprova esse projeto, mas ao mesmo tempo eu acho estranho que a maioria das pessoas que não aprovam esse projeto, coincidentemente não aprovam um grupo gigantesco de projetos para a mesma comunidade. Então, a gente não pode fingir que é coincidência. A gente pode fingir. Toda vez que a gente entra nessas pautas, é um gosto amargo, você entendeu? Porque muitas vezes a gente perde, inclusive, porque eles querem posicionar essa política de segregação, de ódio. E desculpa, eles falam que não é, mas Não, eles podem até não ser pessoas odiosas, tá? Se eu te falasse assim, desses vereadores que têm esses posicionamentos, ai, nossa, Luna, mas você não gosta de todos? Não, tem uns, inclusive, que são muito gentis, pessoas muito legais ali no particular. Mas eu acho complicado, porque, tipo assim, se você tem... Ai, mas o meu eleitorado... Você tem que educar o seu eleitorado. Pelo amor de Deus, se o seu eleitorado tá indo movido por uma ignorância, por um pensamento que não é a verdade, você não tem que assinar embaixo disso. Você não tem que falar, tá bom, você tá certo, ó, eu vou votar aqui com você. Você tem que explicar pra ele, por A mais B, é uma questão moral isso. É uma questão, abre aspas, cristã. Porque, tipo assim, você não vai ficar, por exemplo, defendendo mentiras, ou como alguns vereadores infelizmente fazem, né? Eles pegam, pautam na mentira e vai na mentira só pra ser de oposição. Isso não é cristão, gente. E entende? Você tem que ser pautado pela verdade. E uma coisa que eu fiz no meu mandato todo foi ser pautada pela minha verdade. Inclusive quando eu mudei de lados. Né? Um momento muito icônico nesse sentido foi quando eu aprovei as contas do prefeito. Porque muitas pessoas vieram me questionar, mas por que você aprovou? Você estava falando que você não ia aprovar? Realmente eu não ia aprovar, dentro do entendimento que eu tinha. Mas aí que eu comecei, o tempo foi passando, eu fui fazendo a minha lição de casa, pesquisando, fui ver, e aí sabe o que eu descobri? Que o governo federal do antigo presidente Jair Messias Bolsonaro não mandava nada para Araraquara. E eu descobri isso da pior maneira possível. Eu consegui R$450 mil de emenda para defesa civil, antes daquele acidente trágico que nós tivemos lá no 36, com uma deputada do PL. Sabe o que aconteceu com essa emenda? Foi vetada lá na fonte, nunca chegou em Araraquara, porque o governo federal, infelizmente do Bolsonaro, por uma birra política com o PT, e nós somos uma cidade governada pelo PT até então. Quando o Bolsonaro foi eleito, Araraquara era a maior cidade governada pelo PT. Sim. E depois aí vinha o Acre. Pra vocês terem uma ideia, porque teve aqui é uma cidade símbolo, querendo ou não. E ele quis atacar esse símbolo, tanto que inventaram aquela mentira nacional.
que funciona. Não, na pandemia, você falar que você passou fome, amigo, não, isso não aconteceu. Gente, eu sei porque muitas pessoas vieram me pedir ajuda com cesta básica, eu conversei com a secretaria e os problemas foram solucionados. Não, pelo amor de Deus. Gente, olha, eu sei que a gente podia falar muito mais coisa. Sim. Luna, essa temporada acho que era pra ter metade do tempo que a gente teve, tá bom? Mas você e um ou outro amigo meu, eu tenho certeza que vai valer muito a pena a gente estender. E eu espero que esteja enganado, que eu tenho que estender todo mundo durante toda a temporada. Eu agradeço de verdade por ter vindo. Eu peço desculpa não só pra você, como pela audiência, por 2 pontos. Pelo primeiro, pelo tempo que eu estive ausente. Foi um tempo importante, eu falo que foi um tempo de cura, aconteceu muita coisa na nossa vida, muita coisa mesmo. Desde a questão judicial, que a gente teve com o nome do programa, até a questão pessoal. Eu tive, tricotando pra cá, eu tive casamento, divórcio, eu tive falecimento, eu tive projetos que surgiram, projetos que acabaram. E também é importante, eu sei que você vai falar, não tem problema, pedir desculpa pela demora e o amadorismo que a gente teve nesse primeiro programa, principalmente, gente, porque equipamentos são todos novos, a equipe está aprendendo junto com a gente, eu estou aprendendo, não sei se o ângulo deu certo, não sei se a grande angular deixou eu maior do que eu já estou, não sei dos barulhos, então a gente pede desculpa para você, Luna, para a Conja, pra Conja. Boas-vindas pro Argel que está de volta na equipe. Muito obrigado pra Lune. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito, agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui. Acho que não falei metade do que eu gostaria de falar, pessoal. Então, assim, se interessaram pelo meu trabalho, segue aí nas redes sociais, que aí, e dentro em breve vou estar prestando bastante conta e contando as coisas que eu fiz, que eu infelizmente não consegui contar boa parte delas, tá? A gente volta a falar em outubro. Mas a gente volta logo mais conversar novamente. É porque o programa ele vai no ar, gente, poucos dias antes de ser proibido. Que pessoas que virão a se candidatar para uma eleição possam participar. Então a gente vem em outubro, pra rir ou pra chorar, dependendo dessa eleição. Mas tem muito projeto, gente. Vai lá, me segue, Luna Meyer nas redes sociais. Vocês vão ver que eu só, sei lá, apresentei 5% aqui. Mas é isso, gente. Obrigadão. Obrigada a você pela oportunidade Luna. e uma honra participar. Esse foi o Tricotando de volta. Tricotando que a gente se entende, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Compre meu café. Por favor, eu preciso muito pagar minhas contas.